Tudo bem, pessoal? A gente vai falar hoje sobre as alterações cromossomiais estruturais, que são aquelas que apresentam alteração na estrutura do cromossomo, proveniente sempre de quebras nas fitas duplas do DNA. Só eu abrir aqui o arquivo, que a gente possa dar início, então, a esta apresentação. E aí, então, nós temos várias síndromes que acompanham essas alterações estruturais, né? Muitas delas têm perda cognitiva, muitas apresentam alterações no pavilhão auditivo. E aí, então, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho dentro de cada alteração, quais são as principais, as que são mais frequentes na população, para que vocês, então, possam conhecê-las e guardar um pouquinho de cada uma, ok? Então, vamos lá. As alterações estruturais são, então, aquelas do tipo deleção, inversão pericêntrica ou paracêntrica, aquelas que envolvem, no caso aqui, o centrômero, a deleção, a perda, gerando um cromossomo sem uma determinada sequência gênica, a inversão pericêntrica, quando eu tenho, então, a inversão através de quebras, né? Isso aqui se funde novamente, mas de forma invertida, por isso o termo inversão. Paracêntrica, quando essa inversão não envolve o centrômero. Translocação, quando a partir de quebras em cromossomos diferentes eu tenho essa troca, né? Essa fusão, formando essas quimeras, esses cromossomos quiméricos, e a duplicação, quando a partir do ponto de quebra, para que a gente consiga consertar o DNA, nós já vimos lá nos efeitos de recombinação, os homólogos se aproximam e às vezes essa aproximação acaba gerando, então, uma duplicação. Então, vamos olhar o primeiro modelo, que é o modelo de deleção, onde vocês estão vendo aí na figurinha, que eu posso ter tanto a deleção do braço curto, como no braço longo, nas extremidades, mas também posso ter, então, a deleção de um fragmento de DNA que está na meiuca ali do cromossomo. Tá? Então, resulta sempre de quebras e de perda desses segmentos. Como que a gente escreve isso na genética? Como o nosso exemplo que está aqui no slide, o cariótipo desse indivíduo é 46, é feminino e tem uma deleção no cromossomo X, no braço curto, na banda 2, subbanda 1.2, como está identificado aqui. Esses tracinhos representam o centrômero. Então, muitas vezes, dependendo da deleção, como essa aqui, que é uma deleção bem pequenininha dessa síndrome, o ideal é que a gente trabalhe com as sondas de Fish, porque elas, então, vão mostrar para nós a presença, ou, no caso aí, a ausência deste fragmento. Então, a síndrome de Wolff-Rickhorn é um dos exemplos que eu trago para vocês de deleção no cromossomo 4, no braço curto, na banda 1, subbanda 6.3, que acompanha algumas características típicas, como microcefalia, a glabela, o nariz alargado ou em bico, né, na forma de bico de pato, micrognatia, comissuras labiais, pavilhões auriculares displásicos, retardo mental e de crescimento e característica fisiológica bastante importante, cardiopatia, anomalias urogenitais. Então, como eu falei, ela é tão pequenininha que o ideal é que a gente trabalhe com a sonda do Fish para fazer a identificação. A outra síndrome é a síndrome de cri do chá, também conhecida como a síndrome do miado de gato, que nós temos, então, a deleção no cromossomo 5, no braço curto, banda 1, subbanda 4. Então, também é uma deleção pequena, difícil de ser vista, que tem algumas características clínicas bem marcantes, bem fáceis de identificar, e que, quando é claro assim, a gente não precisa fazer o teste molecular, né? Então, a cri do chá apresenta um choro típico que lembra o miado de gatos, e as crianças têm baixo peso, têm um crescimento lento, deficiência mental, hipotonia muscular,
essa microcefalia, que acompanha a deficiência mental, né? O pavilhão auditivo dismórfico também, e má formação nos membros, são as principais dessas características, frequência 1 para cada 50 mil nascimentos. A terceira doença decorrente de deleção é a neuropatia hereditária sensível à compressão, que é no cromossomo 17, e essa deleção se estende desde a banda da banda 1, da subbanda 1.2 até a subbanda 2, onde existe um gene, PMP22, e aí esse gene, então, o fragmento desse gene é perdido, fazendo com que essa doença se manifeste, certo? Na maioria das pessoas que tem, então, essa doença. Essa é uma herança autossômica dominante, ela pode ser herdada, ela tem as manifestações clínicas no início da adolescência, e alguns indivíduos ainda são assintomáticos, certo? Então, é tão pequenininho, tão difícil de fazer no cariótipo, que só através, então, das sondas de Fish a gente consegue identificar. Vamos ver, então, agora o tipo de alteração estrutural, que é a inversão. Então, na inversão, o segmento do cromossomo é originado a partir de duas quebras, que sofrem, então, uma rotação de 180 graus, e ele é ressoldado. Ela pode envolver o centrômero ou não envolver o centrômero, certo? Então, nós temos aqui um exemplo de paracêntrico, no braço curto do cromossomo. Nós temos aqui o paracêntrico no braço longo. E como é que a gente escreve isso? Então, cariótipo 46, XX, sexo feminino, sofre uma inversão no cromossomo 1, olha lá o cromossomo 1, marcando onde é o centrômero. E aqui, se vocês olharem o desenho, ó, nós estamos aqui com as bandas invertidas em relação ao posicionamento correto do meu cromossomo. Então, é o braço longo, que vai, então, da inversão da banda 2 até a banda 3, subbanda 2. E essa inversão também pode ser pericêntrica, aquela que envolve o centrômero, ok? Como exemplo aqui, nós temos no cromossomo 10 a inversão, então, do braço P, que vai até o braço Q, sendo invertido, né, como está mostrado aí na figurinha para vocês olharem. Terceira alteração é a translocação, e essa translocação ela acontece entre segmentos de cromossomos não homólogos, e ela pode ser simples, recíproca ou robertsoniana. Quando é cada uma? Então, olha aqui, translocação simples, eu saio de um cromossomo e coloco no outro. Simplesmente ocorre uma transferência de um para o outro. Translocação recíproca, nós trocamos entre os cromossomos fragmentos. Tá? Exemplo que nós temos de translocação recíproca é um marcador para leucemia mieloide crônica, formando, então, o que nós conhecemos como cromossomo Filadélfia, que é uma translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22, e as partes em si que são trocadas, gerando aqui um cromossomo quimérico, né, que faz, então, se apresenta como um grande marcador aí para leucemia mieloide crônica. A maior parte de leucemia mieloide crônica tem como seu marcador a presença do cromossomo Filadélfia, e quando ocorre essa quebra, eu acabo ativando um proto-oncogene, chamando ele agora de oncogene ABL, porque ele sofre uma quebra, né? Então, ele sofre uma mutação, então ele não é mais proto, e sim um oncogene, e que corrobora para os casos, então, de câncer, desse tipo de câncer que a gente está falando aí, ok? Então, eu gero um gene quimérico com a fração BCR e ABL, que passa a ser, então, um oncogene, favorecendo a proliferação desse tipo celular. Em leucemia linfóide, né, ou linfoblástica aguda, LLA, ou também o linfoma de Burkitt,
nós temos casos de translocações do cromossomo 8 com o cromossomo 14, também sendo um bom marcador para esse tipo de linfoma, né? E esses são, então, as translocações mais conhecidas, né? O linfoma de Burkitt, ela está entre a terceira neoplasia mais frequente entre adolescentes ou em crianças até os 15 anos aí. A translocação robertsoniana, então, é quando eu tenho um cromossomo, pelo menos um dos cromossomos, né? Geralmente os cromossomos curtos, eles se associam a outro cromossomo, né? Fazendo a fusão, então, deles, gerando, então, essa estrutura que vocês estão vendo aí na figurinha, né? Eles um se liga ao outro. E pode ser também uma das marcas para síndrome de Down, né? Então, além da gente ter aquela trissomia, nós também temos essa relação da translocação robertsoniana, e isso parece ter uma relação de hereditariedade, ok? Então, em casos que já tenham síndrome de Down na família. Nós temos aqui, ó, não é um caso de trissomia do 21, mas um caso de translocação que gera todos os sinais, né, que a síndrome de Down apresenta. No caso de duplicação, então, nós temos um desses segmentos que é duplicado, pode ser duplicado pela perda de um, ou pode ser duplicado também pelo processo de duplicação, que forma alças no DNA, gerando essa duplicação. Tá? Então, a duplicação, ela tem essa nomenclatura, né? O cromossomo 4 apresenta uma duplicação já na sua última extremidade ali, no finalzinho do braço longo do cromossomo 4. Exemplos de doenças tem a neuropatia de Charcot-Marie-Tooth, do tipo 1A, que é a forma, então, mais frequente desse tipo de alteração, né? É um grupo heterogêneo de doenças genéticas que afetam os nervos periféricos, motores e sensoriais, apresentando diferentes padrões de herança e evoluções clínicas, além de características eletromiográficas. Então, é muito difícil de ser diagnosticado pelas características clínicas. Então, um cariótipo, provavelmente com a sonda com FISH, com a técnica de FISH, seria muito bem-vinda nesse caso. Percebam que é a mesma região que nós falamos lá no exemplo de deleção do HNPP. Então, a diferença é que um é duplicação e o outro é deleção, certo? Ela também é uma herança autossômica dominante e existe uma diferença grande de expressividade entre as pessoas que têm essa doença. Diagnóstico molecular imprescindível para este caso. O exemplo número 5 são os isocromossomos, em que nós temos a divisão de forma anormal desses cromossomos. E aí, então, quando nós temos o resultado do erro na divisão do centrômero, que ao invés de separar as cromátides, separa os braços, né? Em vez de eu separar assim, eu estou separando na transversal, nós temos, então, essa translocação entre cromátides irmãs de um mesmo cromossomo nessa região centromérica, tá bom? Então, são cromossomos que apresentam deficiência total de um dos braços. Ou eu tenho 2 braços longos duplicados, ou eu tenho 2 braços curtos duplicados, ok? Tem aí o exemplo, então, de isocromossomo. Cromossomos dicêntricos, quando nós temos, então, a fusão de 2 segmentos cromossômicos, de extremidade a extremidade, cada um com um centrômero. Então, eu tenho mais de um centrômero através de um processo de ligação de um com o outro. Exemplos que nós temos nas duplicações é a síndrome de Edwards, que também pode ser uma trissomia do 18, mas também pode ser proveniente de uma duplicação, tá? E aí, então,
Nós temos uma deficiência mental mais severa, quando é um caso de duplicação, e nós temos essas características fenotípicas mais marcantes da síndrome de Edwards. Também a síndrome de Edwards, além da trissomia do 18, pode se dar pela formação de isocromossomos ou através de cromossomos pseudodicêntricos, tá? Parece que é, mas é um cromossomo que fica inativo. A terceira forma que nós temos é a formação de cromossomo em anel, que fica bem fácil da gente identificar no exame de cariótipo, né? Ele forma realmente um anelzinho, quando nós temos a fusão dos telômeros, né? Unindo-se telômero com telômero, formando este anelzinho. Tá? Então, as deleções terminais nos dois braços de um cromossomo pode dar origem a um cromossomo em anel, caso essas extremidades livres sejam fraturadas, né, sejam quebradas, então os telômeros se perdem, ou bem a extremidade se perde, não só telomérica, e eles acabam se fusionando na tentativa de reparar o dano. E aí nós representamos na nomenclatura genética como a letrinha R, R de ring, certo? Então, essas são as principais formas de alterações estruturais e algumas das síndromes que vocês acabaram de conhecer. Não esqueçam de fazer o quiz relacionado, então, a essas estruturas, alterações estruturais dos cromossomos, ok? Um abraço para todos, fiquem bem, fiquem em casa, nada de sair por aí para não pegar coronavírus. Quero vocês inteirinhos para que a gente possa, mais dia, menos dia, se encontrar na universidade e trocar informações sobre tudo, ok? Beijo grande para vocês.